Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá onde você estiver, que horas são agora, onde você está assistindo esse programa, seja bem-vindo a mais um Correspondente Internacional. Hoje é dia 20 de janeiro de 2022 e está começando mais um programa. Meu nome é Carla Silva, eu sou militante do Partido da Causa Operária, aqui da Célula Europa, PCO Europa, também membro do coletivo de negros João Cândido. Eu estou aqui com os nossos companheiros e a gente vai fazer um programa hoje para vocês, trazendo novidades, notícias e um debate com viés marxista. Passo a palavra, companheira Adriana. Boa tarde, companheiros da Casa Operária. Queria lembrar todo mundo para curtir o nosso vídeo, postar nas redes sociais, passar para os amigos, ajudar a divulgar a Causa Operária TV, que é o canal operário revolucionário que depende do financiamento dos militantes. A gente tem orgulho de falar que a gente não recebe dinheiro dos imperialistas, das ONGs, a gente trabalha com a ajuda dos nossos militantes, nós mesmos. Todo mundo aqui é voluntário e estamos querendo discutir marxismo e o que está acontecendo no mundo hoje. Acho que a gente vai começar hoje com a Espanha. O companheiro Cláudio Martini está em Barcelona e tem notícias para a gente da reforma espanhola. É verdade, aqui para mim já está bem avançado. Tá bem avançado, 9h10, mas boa noite para todo mundo. Vou falar no meu horário local. E pedir para a produção colocar. O Cláudio separou uma imagem que resume bem as medidas, né, os ganhos, entre aspas, que tiveram nesse governo do PSOE. A alteração concreta da reforma trabalhista aparece aí nesse gráfico. Então, a única reforma a única coisa que realmente alterou da reforma de 2012 é a ultratividade, né? Que na verdade, é uma norma bastante absurda, bastante absurda mesmo, porque determinava que se vencesse o contrato coletivo, a categoria ficaria sem contrato coletivo, ou seja, perderia o valor. Então agora essa reforma cancelou essa norma. Essa foi o grande cancelamento da nova reforma trabalhista aí, que tinha que ser uma derrogação. Então derrogou essa norma, que vencendo o contrato coletivo, mesmo vencido, permanece em valor até a nova negociação seja concretizada. É uma coisa, uma questão bastante natural, né, que não pode se ter algum conflito na negociação coletiva e vence a norma anterior, não pode ficar sem validade a negociação coletiva. Então eles alteraram isso. A outra alteração que foi parcial em relação ao valor da negociação coletiva, a empresa não pode reduzir, né, não pode piorar as condições da negociação coletiva. Mas só para os salários, né? Somente para o salário. Então é parcial essa alteração. E as outras alterações realmente não são alterações, porque simplesmente uma mudança de denominação do contrato e de categoria. Deixa de se considerar contrato temporário, mas continua sendo tendo os mesmos padrões de precariedade anteriores, mesma facilidade de finalização do contrato, e as alterações são muito pequenas em termos de prazos, mas também não altera nada na temporariedade em si, né? Bom, outra coisa que a gente queria contextuar é que Barcelona, agora a gente vive uma realidade, assim, dentro das empresas,
no mundo trabalhista tem como se tivesse duas classes de trabalhadores, né? Os temporários, que agora não vai ser mais contrato temporário, mas vai ser outro contrato indefinido, mas que tem a mesma característica de ser um contrato extremamente precário, e os outros trabalhadores que são contratados com contrato indefinido, que é como se fosse uma elite dos trabalhadores, que tem uma outra, outra situação, uma situação privilegiada, né? Forma como se fosse uma divisão de classes dentro do trabalho para exercer as mesmas tarefas. E é uma forma de pressionar tanto uns quanto os outros, porque o que está com o contrato indefinido, ele sabe que a qualquer momento ele pode passar a fazer parte da outra categoria. Inclusive, se ele for demitido, ele provavelmente vai ter que voltar ao mercado de trabalho, fazendo a mesma coisa, mas numa outra condição de temporário. Então é como se fosse uma faca na garganta do trabalhador, né? E inclusive é muito comum esse tipo de contrato no setor público e também no setor de saúde, que a maioria praticamente dos contratos são contratos temporários que se estendem, se diz contratos temporários, mas os mesmos trabalhadores permanecem no mesmo posto por 10 até 20 anos. Então acaba sendo um contrato indefinido, mas era chamado contrato temporário por causa das condições, né, para demissão, porque tem e para o custo para o empresário o custo do empresário para demitir ou não o trabalhador e o menor benefício que ele recebe em geral, né? E também tem uma redução nos impostos que o empregador tem que pagar, e isso é o que faz a grande diferença mesmo. Se olhar os gráficos de temporalidade, de média de salário, o que se altera mais depois de todas as reformas que teve, né, desde depois de 84, é o quanto o trabalhador recebe depois dos impostos, descontado dos impostos, porque ele acaba não recebendo os benefícios, então ele tem uma perda salarial em função de não receber benefícios trabalhistas. E, do outro lado, o empresário tem um ganho muito maior depois de descontar os impostos, porque ele tem o mesmo ganho antes de descontar os impostos, mas depois de descontar o imposto, como ele paga menos benefícios trabalhistas, ele tem um ganho muito maior, né? Isso no gráfico de income. E também a gente teria que falar sobre a greve de Cádiz, né? Que aconteceu aí no dia 15, teve as manifestações contra a repressão a repressão da greve de Cádiz, que foi um levantamento aí dos metalúrgicos na região portuária de Cádiz. É uma região que tradicionalmente historicamente teve grandes mobilizações nessa região, que já conseguiram grandes vitórias, né? Ela acontece aí junto com a negociação dessa reforma trabalhista. Então seria um momento importante realmente de mobilizar os trabalhadores para conseguir uma reforma trabalhista efetiva, né, que é como tem que ser feito com os trabalhadores nas ruas. Por isso que a repressão foi tão forte. O governo enviou aí um tanque. O pessoal aqui na Espanha realmente é uma coisa, se sentiu aí extremamente como se tivesse, aí o pessoal fala da Rússia, mas aqui eles mandaram um tanque do exército, aí pintado com as cores da polícia, para reprimir os trabalhadores de Cádiz, né, com demandas legítimas, que não foram atendidas na greve, e as lideranças foram perseguidas. Depois da greve, a polícia foi nos bairros operários para prender, não só para chamar para fazer depoimento, mas para prender os trabalhadores, as lideranças dos trabalhadores.
dos grevistas, né? Então, realmente, teve uma ação persecutória e nas mobilizações que teve em apoio, né, contra essa perseguição, a gente vê que foi muito menor que esse aí é o tanque, aí pintado com as cores da polícia, é um tanque do exército que foi adaptado para a polícia. Eles mandaram aí pela primeira vez, foi feito para conter as mobilizações do independentismo da Catalunha, mas eles mandaram aí pela primeira vez, apareceu aí nas mobilizações de Cádiz, né? Então a manifestação contra, que foi depois das mobilizações, contra essa repressão, ela não foi, a gente teve o apoio de diversos sindicatos, praticamente todos os sindicatos de esquerda, mas a gente vê que não teve uma verdadeira campanha, né? Não foi uma campanha para realmente, teria que ser tão grande ou maior do que as mobilizações que sofreram a repressão, mas não foi o que aconteceu. A gente vê que que existe uma pressão muito grande sobre os sindicatos, sobre as lideranças políticas aqui, e isso é claramente para não atrapalhar o andamento dessa reforma trabalhista, que é uma capitulação, né, do Podemos, tinha promessa aí de ser uma derrogação das reformas de 2010 e 2012, do PP e do PSOE. É bastante evidente que isso não ia acontecer, porque sem mobilização dos trabalhadores, não existe, historicamente, um movimento que tenha sido bem sucedido em favor dos trabalhadores, sem que os trabalhadores estejam nas ruas, né? E é isso. A gente tirou aqui no dia 15, a gente participou aí do encontro sindical do PCO, e a gente tirou aí uma moção de apoio aos trabalhadores de Cádiz, né? A gente tinha inclusive a expectativa que essas mobilizações que aconteceram no mesmo dia do encontro sindical fossem muito maiores, mas a gente não viu o empenho da esquerda aqui, da Espanha, né? A gente não vê mesmo esse empenho em mobilizar a população trabalhadora, e fica todo dependendo aí do Podemos. Depois vai ter uma foto aí onde que a gente vai ver o Pablo Iglesias, onde que ele tá, né? Então, o Pablo Iglesias está aí? Não apareceu a foto ainda, mas a gente tem a foto do Pablo Iglesias. Ele tá... Quando aparecer a gente comenta isso. Mas se não fizer a mobilização, ficar esperando o Podemos resolver alguma coisa, vai ser muito difícil, né? E ao oposto disso é a posição do PCO aqui no nosso encontro sindical. A gente já posicionou, né, que a gente quer a revogação completa da reforma trabalhista, que retorne os termos da CNT, e a gente já vai começar uma campanha ampla de mobilização em função disso, né? Porque o que acontece aqui na Espanha é isso. Eles foram inúmeras reformas trabalhistas, cada uma, a primeira foi de 84, teve um saldo positivo, né? Mas depois disso foram inúmeras reformas trabalhistas e sempre 2010, 2012 teve grande mobilização, mas eles deixam para fazer a mobilização depois que a reforma é aprovada. Esse é o Pablo Iglesias do Podemos. Ele está dando um curso de liderança para a COE, que é como se fosse a Fiesp da Espanha. Então é aí onde que o Pablo Iglesias do Podemos foi parar. Cortou o cabelo, perdeu os poderes, o Sansão. É que ele nunca teve, né? Só a ilusão eleitoral. Ele nunca mexeu um dedo para mobilizar os trabalhadores. Ele tem um programa aqui que é um programa de humor que mostra ele sozinho tentando romper todos os obstáculos, sabe? Esses negócios militares. Você tem que pular a parede, atravessar a porta, essas coisas. Como se ele fosse um super-herói. Ou seja, só porque ele tem os votos, o indivíduo vai lá e vai conseguir reverter todo o franquismo que a gente tem aqui enraizado, né?
Então, Tá até parecendo Qualquer bolo. semelhança é mera coincidência, né? qualquer Opa! semelhança. Esse aí é o destino da Parece frente que ampla. o Boulos dando uma palestra no IRE. Deve ser assim Mas que ele isso dá não tem aula, né? nada demais. Isso o quê? É plural. É a É. nova esquerda. A gente pode dizer que é uma esquerda imperialista europeia, né? Não tem a mesma relação aí com o NED, mas tem uma forte relação com o imperialismo também da comunidade europeia. Inclusive, aqui em Barcelona, aqui foi o primeiro país do Ocidente a estabelecer as 8 horas de trabalho, né, com a greve da canadense em 1918. E foi uma mobilização aí que parou a cidade e não teve nem como o governo reacionar, né? Até os jornais entraram em greve e não publicavam nada contra os trabalhadores. Ao contrário de agora, que é um massacre completo, né? Essa mobilização de Cádiz foi extremamente criminalizada na imprensa. E logo depois, em 1936, teve o golpe fascista e se estabeleceu aí o sindicalismo vertical, né? Que é os sindicatos ligados ao governo, bem, bem ao modo que está se levando adiante a reforma trabalhista aqui. Os sindicatos completamente a reboque do governo, que, por sua vez, está a reboque dos banqueiros da comunidade europeia. É. A gente viu há algumas semanas atrás o exército em cima dos manifestantes lá em Cádiz, né? Tem um vídeo, deve estar no canal do Internacionalismo. E, e a gente vê que com a pandemia a situação fica cada vez pior, né? A gente tem uns dados que falam que a riqueza dos 10 homens mais ricos do mundo duplicou durante a pandemia e 99% da humanidade teve a riqueza diminuída. E aqui nos Estados Unidos, eu acho que, escutando o Cláudio falar, a gente vê o fascismo, que é como que as questões trabalhistas são resolvidas. Aqui a gente tem o que eles chamam de uberização, né? Que é toda faz uma pressão enorme para as companhias para ter os trabalhadores. Aqui já não tem contrato trabalhista, não tem, o trabalhador não tem quase direito nenhum, né? Você pode ser demitido a qualquer hora, pode estar grávida, não acontece nada. De uma hora para outra, você é demitido e pronto. Mas a questão da uberização, da maior precarização do trabalho, tem sido muito discutido ultimamente. E a propaganda que se faz, as corporações colocam na mídia, por exemplo, na Califórnia, eles tiveram uma votação para ver se os motoristas de Uber poderiam ser mesmo considerados temporários, trabalhadores temporários. E aí sai na mídia durante um tempão, na imprensa, falando que é melhor para o trabalhador, se ele não tiver vínculos trabalhistas, que ele pode trabalhar no horário dele, e assim vai. Aqui em Nova York, o aumento do suicídio dos taxistas aumentou, o número do suicídio dos taxistas aumentou muito depois que o Uber entrou, porque as pessoas que mal conseguiam viver, quando entrou o Uber, simplesmente várias famílias ficaram sem ter como sobreviver. E todas as tentativas de organização dos trabalhadores, por exemplo, na Amazon, eles continuam aqui em Nova York, eles estão entrando de novo com o pedido, mas existe um tanto de leis, são complicadas, um tanto de requisitos. Eles entraram com o pedido para formar um sindicato e
e foi rejeitado por causa de picuinhas da lei, agora eles vão entrar de novo, mas é dificílimo. E aí começam as greves, tem umas greves maiores, outras menores. Por exemplo, aqui na prisão de Nova York, a gente falou na semana passada, os presos estão em greve de fome, mas a repercussão é muito pouca e todos os movimentos são arrasados, geralmente, muito facilmente. Parece que a maioria da população já está percebendo que o Biden não é nada de mal menor, que o Biden é o mal maior. A rejeição do Biden está muito grande. Ontem ele fez um discurso na televisão, porque tem um ano que ele desde que ele entrou para a presidência, e realmente é um descaso total com a população. O número da Covid, a gente tem só ontem, quando o Biden estava falando, o número de mortos foi mais de 3 mil mortos em um dia nos Estados Unidos. E o número da Covid diário é de 700 mil, 800 mil, mais de 1 milhão por dia, dependendo do dia. E o Biden não faz nada, não tem nenhuma ajuda extra por causa da pandemia. Eles lançaram agora, depois de 2 anos de pandemia, eles lançaram uma campanha de que vão distribuir testes para as casas, mas a gente vê que os testes, os números da Covid são tão exagerados que o número de testes eles não estão dando conta mais. Então, por exemplo, Nova York foi subindo, chegou a 40 mil testes positivos por dia e depois entrou num platô, porque a cidade não tem mais capacidade de testar mais do que isso, e os testes acabaram, as pessoas estavam desistindo, e agora eles estão fazendo essa coisa do teste em casa, que você não tem a contabilização igual tinha se você vai a um lugar e faz o teste. A gente não está sabendo quem está positivo e quem não está, e aí eles estão falando que os números estão abaixando, mas a impressão que dá não é essa, porque o número de mortes e de hospitalização continua crescendo. Então, ele criou esse programa agora de mandar testes para casa, que cada família recebe 4 testes e pronto, não tem mais nada. Tem tem os números, os novos casos, isso é de hoje. Ontem os novos casos foram 871 mil. E aí lá embaixo você tem o número de mortes, novas mortes, 3.404 em um dia. Uma média de 766 mil novos casos por dia. E a hospitalização agora é o número maior de americanos que já teve hospitalizado desde o começo da pandemia, mais de 150 mil americanos hospitalizados. E o governo continua com tudo aberto, não tem, a única proposta foi essa de mandar 4 testes para cada família em casa e 400 mil máscaras para hospitais. O mais impressionante, se a gente ligar com essa questão trabalhista, é que a gente já falou aqui, o número de dias para que a pessoa podia ficar em casa descansando enquanto tinha pegado Covid, recuperando, era 10 dias, e por pressão dos capitalistas, dos donos das empresas, principalmente das empresas aéreas, o governo diminuiu esse número para 5 dias. Então, a gente vê muitos professores, gente da área de saúde, voltando para trabalhar ainda com Covid e ainda passando Covid para outras pessoas, o que é um absurdo. E, imediatamente depois que eles diminuíram os dias de 10 para 5, as empresas começaram a diminuir também os dias pagos que a pessoa tem, se ela fica doente, se ela recebia 10 dias, agora ela recebe 5. Ou seja, o trabalhador não tem nenhum direito e eles, qualquer
oportunidade, eles ainda diminuem os direitos dos trabalhadores. E depois a gente vai falar mais um pouco sobre como que o governo, além de não fazer nada internamente, continua procurando mais e mais guerra, muito pior do que na época do Trump. Mas ainda nesse tema, uma coisa interessante é que segue a tese do vírus boêmio, né? O Covid, ele tem o expediente dele, ele começa às 8 da manhã, né? Quer dizer, na verdade não, é o contrário, né? Ele é boêmio, ele só trabalha depois das 6 da tarde, né? Porque os restaurantes estão todos fechados, né? Não sei como tá aí nos Estados Unidos, mas aqui, ontem foi a primeira vez que eu ouvi o dono de um restaurante, ele estava assim na porta do restaurante, ele falou com a gente tentou entrar lá, a restrição aqui na Finlândia era 8 horas, né, para fechar. Aí só pode pegar para viagem. Só que baixou para 6 horas. O número de casos está realmente muito alto, né? Mas a curiosidade é que no horário de almoço, o lugar pode estar entupido, não tem nenhuma restrição, né? Porque o trabalhador está lá, precisa almoçar. Agora, depois do expediente, tudo fechado. Aí, restrições máximas, né? Ao mesmo tempo, eu não sei como está nos Estados Unidos, mas... você comentou dos professores, né? Quer dizer, aulas voltam ao normal. Porque dentro da sala de aula, não dá para pegar Covid. A criança pode Covid. estar com Covid, ela tem que estar na aula. E é uma coisa importante porque, bom, uma das maiores conquistas das mulheres, é claro que foi subvertida, né? Foi a questão da participação na produção, né, do trabalho. E durante a Covid, nos Estados Unidos, 3 milhões de mulheres ou foram demitidas ou... Eu mandei essa sim. figura aí rapidinho, é só para mostrar. Foi um dos comentários depois que o Biden fez o discurso dele. Eu espero que o governo me deixe sair hoje, ir lá fora hoje. É o cara com 500 vacinas e o governo ainda fica controlando. Mas desculpa interromper. Só para concluir essa questão as mulheres perderam o emprego porque elas fazem turno duplo, né? E a questão da escola é muito importante nisso. Quer dizer, se você quer colocar de volta as mulheres na exploração capitalista, você precisa tirar a criançada de casa, né? Infelizmente, o trabalho doméstico, quer dizer, a escola tem esse papel, né, de emancipar, socializar o trabalho doméstico, né? Outro problema que está tendo aqui também é que as crianças que pegam Covid, os pais não têm nenhum direito à baixa no trabalho. Então eles vão acabar se infectando também e podendo infectar no trabalho, né? Ou seja, se os pais não podem fazer a quarentena junto com as crianças... Eu peguei Covid. É verdade. Eu peguei, ninguém vai pegar, tá todo mundo seguro aqui, estamos separados, bem distantes. Eu sou uma das 15.506.750 cidadãos, né, pessoas com convidados aqui no Reino Unido. Quer dizer, deve ser 751, porque a minha mãe tem sintomas, só que a gente não encontrou o teste para fazer. Né? Eu não vou levar minha mãe para a rua para expô-la, caso você não estou esperando. Pois é. E aí, para eu sair na rua, eu posso sair. Só que se eu não ativar o celular com Bluetooth, ninguém vai saber que eu estou na rua e tal. Né? Claro que eu posso tomar uma multa, eu recebi uma carta que eu devo fazer o isolamento até o sábado. Fiz um teste em casa hoje, que foi horrível, porque você tem que ficar pondo sangue no potinho, a coisa mais esquisita. E, enfim, essa é o cenário, né? É o cenário. Tomei as 3 vacinas e vamos que vamos, né? Carlota. Obrigada, gente. Aqui em Nova York eles falam que 1 em 3 pessoas pegaram Covid. Eu fico vendo no trabalho, criança, os filhos, criança de 6 meses com Covid. E esse negócio da escola é o correto. Foi a primeira coisa que eles fizeram
aqui os restaurantes não fecham por causa do governo, nada fecha. O que está acontecendo é que as pessoas, por si próprias, estão tendo que fechar, porque quem está vendo que a situação está calamitante, está fechando e arcando com as consequências, porque o governo não está fazendo nada. Eu até lembrei do PCO, no ano passado, teve um programa para a pandemia, e eu acho que a gente devia lembrar esse programa, que mostra um pouco o que o governo poderia estar fazendo, né? No programa do PCO, fala, primeiro, aumento imediato das verbas para a saúde, aqui não teve isso, aumento do número de instalações e equipamentos, não teve isso, suspensão das aulas, pelo contrário, as aulas, como o Fábio falou, a economia só consegue ficar aberta se as aulas estiverem funcionando, então as crianças estão na sala de aula com Covid. O programa do PCO fala da distribuição gratuita de máscaras, isso ano passado, o governo do Biden só está fazendo isso agora. Formação de conselhos populares de fiscalização dos serviços, isso acontece aqui pelas pessoas, né, grupos de bairro e tal, o governo não faz nada. Lógico, seria excelente se tivesse a estatização de todos os sistemas de saúde, dos laboratórios, para a gente quebrar as patentes, mas isso, pelo contrário, o governo reforça e proíbe, né, que esses casos que pedem o fim da patente vão para frente. A Carlota queria falar mais alguma coisa? Eu preciso agradecer o super chat do Felipe Bombardelli, nosso companheiro do PCO, de lá da República Tcheca, mandou 500 CZK. O que é isso, Pá? Que seja 1 para 1 com o dólar, né? São 500 dólares. Menino, muito obrigada, companheiro Felipe. Elizabeth Novi também está aqui. Só vou agradecer rapidinho antes de passar. Teve mais superchat também. Ernesto Abdala Filho também está aqui. Arnaldo Ricardo, Kathleen, boa tarde, companheiro Lino. LC29, obrigada pelo superchat. Arthur Freitas, boa tarde. Ernesto, sempre presente. E as minhas queridas Sílvias, a Sílvia Mirro e a Sílvia Rosa. Boa tarde, obrigada por estar acompanhando a gente aqui. Dá o like. Se você está assistindo pela primeira vez, se inscreva na Causa Operária. Você pode se tornar membro também do canal. E é isso, eu passo a palavra aqui para o próximo companheiro. Antes da gente fechar esse tema, eu só queria amarrar a situação e falar que a política do Trump e do Bolsonaro, no fim das contas, venceu, né? A política do não fazer nada, quer dizer, e a Adriana comentou que o governo não ampliou os investimentos em saúde, na verdade eles ampliaram, né? Só que de um jeito distorcido. A operação Warp Speed do governo Trump deu aí bilhões para a Pfizer e para a Moderna desenvolverem a vacina sem risco, né? Quer dizer, se desse errado, foi dinheiro público. O mais engraçado é que o dinheiro público pagou uma patente, né, privada, a vacina não é pública. E isso se repete agora com os remédios para tratamento terapêutico de Covid. Tanto a Merck quanto a Pfizer já têm medicamentos aprovados, e o tratamento é entre 500 e 700 dólares por paciente. Na Bolívia começam a utilizar a pílula de Cuba. Na Bolívia. Mas vai começar a usar agora, na Bolívia. Nossa. Posso trazer notícias? Claro. Tem mais alguma notícia dos Estados Unidos, companheira Adriana? Tem, eu queria falar um pouco da Ucrânia, que a gente vê que internamente o governo deixa o povo morrer, manda todo mundo trabalhar com os números absurdos de Covid, sem proteção nenhuma. Esse negócio que o Fábio falou, o dinheiro todo do orçamento do Biden foi para as corporações, nada para o povo.
E aqui eles continuam fechando hospitais, mesmo até na pandemia, continua diminuindo o dinheiro da saúde e a política neoliberal de fechar hospitais. Mas ontem teve esse discurso do Biden de 1 ano de governo, e eles continuam com um discurso super belicoso, falando contra a Ucrânia, falando contra a Rússia, e fazendo pressão para a Ucrânia. O Blinken, o secretário de Estado, encontrou com Zelensky, e falaram que vão aumentar a colaboração Estados Unidos e Ucrânia. E qual que é o comentário do Blinken que era engraçado, Fábio? Me ajuda. Não foi aí. Do Biden o comentário, né? Ele falou que os líderes do Ocidente estão divididos. É engraçado, líderes do Ocidente, que eles sempre esquecem o Japão, né? Mas os países imperialistas estão divididos sobre incursões menores da Rússia na Ucrânia. Ou seja, eles meio que, inclusive os analistas imperialistas falaram isso, tá no Reuters. Eles meio que autorizaram o Putin a invadir o Donbás, né? Quando você fala isso, se ele fizer incursões menores, eu não sei o que a gente vai fazer, é meio uma gafe, né? O presidente da Ucrânia já hoje mesmo, ele falou, não, calma, qualquer invasão será considerada uma invasão. Aí o Biden voltou atrás. O Biden já teve que desmentir essa declaração das incursões menores, porque ele deu essa gafe, uma das gafes que ele deu. Ele esquece os interesses dos próprios aliados, né? Ele não lembra mais nada. E fala tudo errado, e dá gafe atrás de gafe, e essa foi uma das gafes que ele disse que não vai, uma incursão menor não ia fazer os Estados Unidos reagir, mas hoje já voltaram atrás. Não, qualquer incursão. Eles falaram que a gente vai reagir. O que eu acho que o resumo da ópera é que tem um conflito aí dentro do imperialismo, porque os Estados Unidos pode falar que vai reagir à vontade, porque qualquer conflito que acontecer não vai ser no território deles, né? Agora explica isso para a Alemanha e para a França, né? Qualquer coisa que acontecer aqui, o pessoal não está afim de muito conflito aqui, não, né? Então acho que tem uma divisão, né? E aqui eles querem muito, né? Tem uma reportagem da Político que mostra a Jen Psaki, que é a secretária de imprensa da Casa Branca, que fala assim que a Rússia pode invadir a qualquer ponto e lançar um ataque na Ucrânia. Mas a gente vê aí na setinha, essa notícia é trazida para a gente pelo Lockheed Martin, que é uma das maiores empresas de armas do mundo, que é uma das empresas que recebe todo o dinheiro do imperialismo para a guerra, né? Então, eles estão muito interessados nessa guerra, e existe uma pressão muito grande na imprensa dos Estados Unidos falando que a Rússia vai invadir, e por isso a gente tem que armar a Ucrânia. Então, os Estados Unidos estão... inclusive, esse discurso está sendo muito comparado com o que eles falaram na época da guerra do Iraque, que o Iraque tinha armas de destruição em massa, que por isso tinha que entrar no Iraque, e tem muita gente que está ligando as duas coisas, falar a Rússia vai atacar a Ucrânia, então a gente... Inclusive, eles estão falando que vão mandar mini armas nucleares, vão estrear, e a gente sabe o que os Estados Unidos fazem quando eles têm armas novas para experimentar, né? Como... Reza a lenda que essa arma já foi estreada lá no porto de Beirute, né? Mas eu vou ter que pôr meu chapéu de alumínio aqui para defender essa tese, né? Eu vi uns vídeos hoje de manhã na RT que o Reino Unido também enviou. Aí tem um companheiro aqui que está falando, Eduardo Toledo, que o Bozo está indo para a Rússia.
É verdade isso, Tem, gente? tem uma. Não, não, ele não está indo para a Rússia, vai ter uma conversa com o Putin. Parece. Eles falaram isso, mas não na Rússia. Ah, tá. Que pena. Bom, eu gostaria. Perdão. Argentina, Brasil e Venezuela. Mas a gente tem que ver mais essa notícia. O Bolsonaro vai como presidente de um dos maiores países do mundo, né? Infelizmente, ele é o presidente. Ilegalmente, não só infelizmente, né? Ele é o presidente do Brasil, mas. Inclusive, a gente estava falando da importância das eleições do Brasil, né? Nessa história toda, né, Fábio? Sim, quer dizer, o Brasil, como um dos maiores mercados do mundo, quer dizer, o Brasil tem um mercado do tamanho do mercado de países desenvolvidos, tem uma indústria muito forte, né? Apesar de ter sofrido sérios golpes no período recente. Então, assim, esse conflito Estados Unidos, China, Rússia, com certeza vai aparecer nas eleições. O mundo inteiro está de olho nas eleições do Brasil, né? Todo mundo Queria aproveitar para chamar para o nosso debate. É verdade. Nosso debate, vamos debater isso, né, Fábio? No domingo, as células do PCO Internacional sempre debatem online. É um debate aberto, não é gravado. Sim. Isso. Vamos debater sobre esse tema. Fala que eu tenho informações privilegiadas aqui na Finlândia. A Finlândia é meio que Alphaville do mundo, assim, né? Não sei quem mora em São Paulo. Alphaville é um bairro, um condomínio fechado de casas, assim, no subúrbio. E o pessoal que mora lá não sabe muito bem o que está acontecendo. É meio que uma bolha, assim. É um lugar que de uma hora para outra ele vai parar de funcionar, mas por enquanto ele funciona muito bem. É tipo o show de Truman, assim. Você está numa cidade cenário, assim. Mas aqui a primeira-ministra falou que não quer saber de entrar na OTAN. Ainda bem, ela é do partido de esquerda, teoricamente, da social-democracia, né? Mas ela considerou que as sanções propostas para impor à Rússia caso haja uma invasão serão duras o suficiente, que a Finlândia vai cooperar o máximo possível com a OTAN, aquele lero-lero, ou seja, é uma declaração assim, né? Na prática, a Finlândia está junto da OTAN, né? Mas formalmente eles não estão na OTAN, ou seja, não pode ter bases legais americanas aqui, mas por exemplo, no ano passado teve um exercício militar da Finlândia com aviões da OTAN, né? Que alguns companheiros do Partido Comunista local foram protestar contra isso, porque é uma questão de segurança para a Finlândia, né? Um país de 5 milhões de habitantes. A Rússia deixou claro que OTAN perto das fronteiras, e aqui a gente está a 3 horas da fronteira. E tem uma fronteira de quase 2.000 quilômetros com a Rússia, né? Então, realmente, o presidente aqui, ele falou, né? A Finlândia entra na OTAN quando bem entender, é nosso direito. Mas vai ser difícil. Sem café no bule, não dá, né? Enquanto isso, aqui nos Estados Unidos, a revista Time coloca o Navalny, o Alexei Navalny, na capa da revista, como o homem que o Putin tem medo. O homem que o Putin teme. A gente tem a capa aí. Gente! Uma loucura. Olha isso! Parece uma película de Hollywood, né? Parece o Schwarzenegger, aquele de Volta para o Futuro. Não, o mais engraçado é que uma pesquisa de um Instituto Imperialista, assim, apontou que esse cara é um desconhecido mesmo dentro da Rússia, tipo 15%. A pesquisa era para medir quem votaria nele numa eventual eleição, e deu que tipo menos de 20% da população sabia quem era o cara. Só sabe. Assim, ele tem um eleitorado em Moscou, né? Mas ele está longe de ter amplitude no país inteiro, tanto que a estratégia eleitoral dele, esse tal do Smart Voting, era ele fazia campanha em todas as regiões e cidades da Rússia para o pessoal votar
no partido ou candidato que tivesse maior chance que não fosse o candidato do Rússia Unida, que é o partido do Putin, né? Quer dizer, o Putin não está mais nesse partido, mas é o partido governista. Então, assim, o cara é um bandoleiro político, né? Ele não está construindo... É tipo qualquer coisa, vamos sabotar o governo aqui. E ele participava de uma ONG, já que a gente estava falando do Boulos e do Irei aqui, o Navalny participava de uma ONG que era a ONG anticorrupção, para a gente que lembra da cúpula da democracia, o discurso do imperialismo de falar que existe corrupção, né, Lava Jato e tal. Então, o Navalny, ele participava dessa ONG contra a corrupção e o Putin, muito acertadamente, proibiu essa ONG de agir no país, né? A gente viu aqui em Nova York um dos grupos de esquerda, né, que a gente não sabe muito, a gente encontra nos protestos e tal. Teve um grupo que foi lá fazer campanha para o Putin soltar o Navalny. Você vê que é diretamente influenciável pela imprensa e a gente não sabe o que mais, né? Se o dinheiro por trás dessas ONGs chegam até as organizações de esquerda que organizam esses protestos. Mas teve protesto pelo Navalny aqui em Nova York e a gente foi lá rechaçar e tentar explicar que não é bem assim. Mas a campanha contra a Rússia e a China continua a todo vapor, e o identitarismo como meio para garantir essas pressões continua também. Uma das coisas muito impressionantes que aconteceram hoje aqui em Nova York, esses dias, foi a estátua do Teddy Roosevelt, que era um presidente muito popular aqui, que tinha uma estátua na frente do Museu de História Natural, e lá com os índios e os negros, ele no cavalo, o índio de um lado, o negro do outro, e ele era o herói americano que levou a cultura americana para várias partes do mundo, que defendeu, lutou, e agora a estátua está sendo removida da frente de um dos museus mais importantes de Nova York. Ainda tem gente reclamando. Mas a estátua foi tão importante para o movimento negro americano, essa estátua, fez tanto ela aí parada na frente, né? Para os indígenas também. Todo dia o cara vai dormir pensando, putz, tá a estátua. Ainda bem que eu tenho uma estátua lá na frente do museu para me representar. Os decolonizadores não estão satisfeitos. Eles queriam que a estátua fosse derretida. Eles estão levando a estátua para outro lugar e os decolonais, esses que gostam de falar que precisamos decolonizar, estão reclamando que só retirar a estátua não foi suficiente, que eles queriam ver ela derrete a história junto. Vamos botar fogo, acaba tudo. Vamos ter o reset, né? Começar do zero, é isso. Falar em derreter estátua e tirar a estátua, a gente podia lembrar do curso da História do Brasil, que todo mundo devia fazer inscrição, quem não fez ainda, universidademarxista.pco.org.br. A gente vai falar muito sobre essas questões também no curso de História do Brasil com o Rui Costa Pimenta. Maravilha. E para falar em corrupção, vamos para o Reino Unido, né? Que tem não é exatamente corrupção. Vamos, mas... Laísa, joga o vídeo para gente animar a festa. Por favor, companheira. Trouxe. Boris and not to
É isso, né? Estamos em festa, né? A mídia burguesa, ela desvia sempre a atenção do povo, né? No sábado teve um protesto, essa dança aí na frente da Downing Street, que é a residência do primeiro-ministro, foi no sábado, mas também estava acontecendo um protesto contra as mudanças nas leis de segurança, que foi parcialmente uma vitória nossa, né? Eles retiraram 14 itens, mas passou as leis de segurança, né? Na tela também tem fotos de greves, né? Enfim, o povo está se manifestando e a imprensa usa desses distracionismos, né? Do filho da rainha e o Boris, que bebeu vinho, não bebeu, né? Aliás, tem umas fotos que eu coloquei do Boris, se puder colocá-la, Maísa, uma imagem do Boris para a gente. Eu queria falar uma coisa do Boris, e sobre essas coisas que a gente vem denunciando, sobre os cursos que essas empresas fazem, né? O Boris, ele tem esse cabelo e ele se veste desse jeito propositavelmente. Isso é para parecer próximo da população. Quer dizer, ele é um homem do povo, né? Ele gagueja, ele fala, né, assim, e fala, né, muito próximo do povo. Ele, apesar de ser, né, partido dos conservadores, ele está aí. Esse aí é um produto que você pode levar para sua casa para limpar o seu banheiro, a sua pia, né? Então, quer dizer, ele também é chamado de Bozo aqui, mas é o primeiro-ministro, né? E eu acho que muita gente se deixa enganar por essa imagem dele, né? Que é feita assim intencionalmente para dar uma impressão de proximidade com o povo, né? E eu coloquei também, eu trouxe umas fotos dos prováveis próximos primeiros-ministros. Tem a foto de quer falar em identitarismo, talvez seja uma mulher. Esse é o secretário de Saúde, que é um dos candidatos, que é da área onde eu moro, o Javid. Tem o Rishi Sunak, né, que ele atualmente está no governo, e a Liz Truss, que é uma candidata muito forte. Ela é filho de... os pais dela eram apoiadores do Partido Trabalhista, e ela, desde 2019, ela é do Ministério das Mulheres, né? Equalidade, né? Equality for Women. Então, é isso, né? Enquanto tem festinha, enquanto se discute se eles beberam ou não, maio está chegando, eleições estão chegando, e estão acontecendo também algumas greves. Eu queria falar rapidamente das greves. Teve o protesto, a Laísa já colocou uma foto dos coletores de lixo, né? Esses aí são dos motoristas, entregadores, que estão aí desde 6 de dezembro, né? Quer dizer, em plena pandemia, eles estão fazendo greve, protesto, porque o que eles querem, em vez de aumentar o salário, foi feito um corte, quer dizer, era de 4,50 libras, foi diminuído para 3,40. E eu gostaria muito, né, de a gente ter falado da conferência sindical, o companheiro Cláudio também falou, né, e nós temos aí um card, Laísa, aquele em português, do protesto que teve hoje, né, dos entregadores em português, porque tem muitos brasileiros, é um preto e branco, muitos brasileiros fazem esse trabalho de entrega, com bicicleta, né, quando o tempo permite, aí tá. Então, eu queria chamar essa galera. Entre em contato com o PCO, vamos falar, né, da luta dos trabalhistas, né, dos trabalhistas e dos trabalhadores independentes, né, você que está aqui, fora do Brasil, né, procure o seu sindicato, tem essa galera, tá, de entregadores, eles estão com o IWGB, que é o Independent Workers de Great Britain, que é um sindicato para qualquer trabalhador independente. Então, quer dizer, se você é entregador, massagista, tradutor, até garotas de acompanhantes, entre para o sindicato. E procura a gente. A gente está aqui para apoiar, vamos apoiar essa luta, vamos sair na rua fazendo protestos,
né? E temos também a nossa campanha agora, né? 2022, fora Bolsonaro e todos os golpistas, continua, e Lula presidente por um governo dos trabalhadores, porque essa luta dos trabalhadores ela é internacional, e eu queria, então, encerrar aqui com o convite que eu já fiz a semana passada, no dia 20 de fevereiro, ainda não está definido se vai ser presencial devido à situação da pandemia, em Braga, em Portugal, vai acontecer um seminário, porque em Portugal, que é o primeiro colégio eleitoral fora do Brasil, a esquerda não para, o Bloco Vermelho é ativo. Então, você que quiser participar, entre em contato com a gente, entre em contato com o Comitê de Lutas de Portugal, vai estar presente também a Coletiva Esquerda de Braga e o Tanto Mar. Se você está fora na Europa e quiser também participar, entre em contato, quiser participar da organização, entre em contato com a gente, vamos ver a hospedagem, enfim. Esse ano, a gente não pode deixar passar assim. Todo mundo já pegou a Covid. Não tem essa história mais de fica em casa, não tem essa história de vamos fazer lives, não. Vamos para a rua, para as ruas. É isso que eu tenho para dizer. Tem mais alguém que queira trazer mais alguma palavra antes da gente encerrar o programa? Eu queria falar que todo mundo já pegou Covid, mas pode pegar de novo. Então, continua tendo cuidado. O problema é pegar de novo, de novo, de novo. É muito perigoso isso que não está sendo falado, mas que alguns cientistas estão falando isso, que pegar de novo, e de novo, e de novo, que é o problema. Eu queria agradecer o Ao Vivo, que está caçando a ratazana no chat aqui. Tem um Anauê no chat. E o Ao Vivo está caçando aqui. A gente não tem medo da extrema-direita, a gente conversa e explica o nosso posicionamento. Eu queria agradecer a todos os companheiros e agradecer a companheira Laísa na produção. Muito obrigada. Muito Alguém obrigado, mais? gente. E até semana que vem, acho. É isso. A gente volta na semana que vem com mais um correspondente internacional. Lembra todo mundo de curtir o vídeo, mandar para os amigos. E obrigada a todo mundo e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.